Bom, gente, essa é a aula de administração do Chateau número 146, né? Nós estamos aqui na segunda disciplina de 15 disciplinas, melhor dizendo, que nós vamos lecionar. A primeira disciplina foi Princípios de Gestão e agora estamos na segunda disciplina, que são as teorias das organizações, né? E estamos falando sobre a teoria da contingência, né? Então, a teoria da contingência, ela diz que não existe uma maneira correta de administrar. Cada situação exige uma maneira diferente de administrar. Então, isso por decorrência significa o quê? Que uma determinada ferramenta de administração que você utilizou em uma organização qualquer pode dar certo nessa organização, mas a aplicação da mesma ferramenta de gestão em outra organização pode dar errado, né? Por quê? Porque as organizações não são iguais entre si, né? Existem dois pontos que são importantes aí: as variáveis externas e as variáveis internas, né? Então, as variáveis externas não são iguais de uma organização para outra, né? E as variáveis internas também não são iguais de uma organização para outra. Consequentemente, a maneira de fazer gestão em uma organização e em outra é distinta entre si. Simples assim, né? E decorrência do que eu falei na aula anterior, não existe uma maneira de administrar, mas existem várias maneiras de administrar, de acordo com o quê? Com a contingência, com a situação, né? Então, isso é muito importante. Depois, esses conceitos iniciais da teoria da contingência, eles deram origem a algo que é muito importante, que nós vamos falar mais na frente, né? Que é a administração estratégica ou gestão estratégica das organizações, né? Por quê? Porque as tais das variáveis externas que eu falei ainda há pouco, elas podem ser oportunidades ou ameaças, né? E as variáveis internas são pontos fortes e pontos fracos. E esses elementos são centrais para você fazer um mapeamento da organização, para sabendo quais são os pontos fortes e os pontos fracos, variáveis internas, e quais são as oportunidades e ameaças, variáveis externas, você montar uma estratégia para a organização. Então, tudo deriva ali, a ideia de estratégia organizacional deriva da teoria da contingência, né? Mas isso a gente vai discutir mais na frente. O ponto central aqui da teoria da contingência é isso, né? Não existe uma maneira única de administrar, como eu disse na aula 145, né? E a maneira de administrar, ela é variável de uma organização para outra, exatamente porque os fatores externos e internos são diferentes entre si, tá? A gente vai continuar falando sobre isso, né? Eu lamento que a audiência dessas aulas esteja tão baixa, porque, afinal de contas, eu estou aqui oferecendo conhecimento relevante sobre administração, que é algo importantíssimo tanto para a vida profissional das pessoas como para a vida pessoal delas, né? E de graça ainda por cima, né? Mas eu entendo, essa segunda disciplina aqui, Teoria das Organizações, como a gente conta a história da administração, né? E o pessoal tem aversão à história, então eu entendo por que tá baixa, né? Eu pessoalmente não concordo, eu adoro história, né? Não só da administração, mas história em geral. Mas dá para entender por que tá baixa. Mas mesmo assim prestigia aqui meu trabalho, tá? Porque eu me esforço para fazer o melhor que eu posso por você, tá? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente. E brevemente teremos aí a aula número 147.